todas. É com grande alegria que estou aqui a primeira vez nesta casa para dar a minha contribuição. Eu conheci Gilberto, conheci o pessoal lá em Remígio e imediatamente quis dar a minha contribuição para casa e aqui estou hoje para realizar essa palestra com o tema Amor, Força da Vida. Este tema, ele foi inspirado à luz deste livro aqui de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Para mim, os livros de Joana sempre são uma inspiração eterna para qualquer trabalho que eu vá desempenhar nas palestras. Então, eu criei esse título, Amor, Força da Vida. Porque o amor é essa força que guia a vida de todos nós. Para que estejamos aqui nesta noite de sábado, saudáveis e também buscando a saúde, nós precisamos de uma força. E a força que rege nossas vidas é a força do amor, que é uma lei universal para todos. E para falar de amor, é preciso falar também da entrega que precisamos ter a Deus, nosso Criador. Sem Deus em nossas vidas, nada seríamos. Precisamos dessa luz, desse norte, para nos fortalecer nas lutas do dia a dia, naquilo que precisamos buscar, para colocar os nossos talentos para o mundo. É necessário que haja essa força criadora que existe em nós. Segundo Joana de Ângeles, no capítulo 1 deste livro maravilhoso, Amor, Imbatível Amor, que o título também é Amor, Imbatível Amor, no capítulo 1, ela vai colocar assim, que o amor é substância criadora e mantenedora do universo. É um tesouro que quanto mais se divide, mais ele se multiplica. Quando nós observamos na nossa vida cotidiana atos de amor entre familiares, entre pessoas de uma casa espírita, entre desconhecidos, nós observamos que quanto mais nós damos de nós, mais nós temos para dar. É como uma fonte infinita de amor, que é isso que ela coloca para a gente. Que esse amor é essa fonte que sempre se multiplica. E o amor, ele não se enfraquece. Ele é sempre o ato de doar-se, doar para o próximo, doar a nossa energia através da mediunidade, doar a nossa capacidade de fala através de uma palestra, doar a nossa capacidade de administração através da administração de uma casa espírita, doar as nossas energias das mãos para limpar o centro, para organizar o centro, para preparar um lanche, para aplicar um passe, mãos que curam com o passe. Inclusive, a ciência já tem trazido estudos provando que a energia do passe ela é curativa, porque envolve a energia do médium e a energia do espírito. Por isso que é tão importante quem aplica passe, por exemplo, trabalhar-se no dia a dia a sua energia, por exemplo, do que se alimenta, o que escuta, que tipo de música escuta, que palavras vai emitir, porque tudo isso está alinhado com a força cósmica do universo, que é o amor. Então, quando o médium aplica um passe, ele está transmitindo ali a energia do amor para quem recebe. E também a pessoa que recebe, é muito importante estar aberta a essas energias, porque senão a energia ela vai ser refratária, ela vai bater e vai embora, como são as leis da física. Então, para que a pessoa receba essa energia, é preciso que ela esteja aberta, que ela esteja conectada, que ela esteja querendo receber aquele auxílio de que tanto precisa. E todos nós precisamos.
Aquele que aplique o passe também está recebendo um passe da espiritualidade. E assim são todas as atividades na nossa casa espírita, que são atividades de eterna doação de amor. Ela vai colocando mais, que o amor ele é imbatível, porque ele triunfa sobre todas as vicissitudes. Essa palavra vicissitudes, ela é muito utilizada nos textos espíritas. As vicissitudes são os nossos problemas da vida. Então, ela vai colocar que o amor ele vai conseguir superar essas barreiras dos problemas da nossa vida. Nós temos, como todo mundo tem algum problema de saúde em algum momento, se não nosso, mas de algum parente próximo, ou então de algum amigo próximo, e aquilo naturalmente nos angustia, nos deixa para baixo muitas vezes. Hoje mesmo, eu conversava com uma pessoa muito querida e nós tentávamos convencer ela a fazer um exercício físico que ela precisava, uma coisa simples. Mas ela se recusava. E aquilo ali em mim me gerou uma dor moral. Por quê? Porque eu sei que ela precisa daquilo para ficar com a saúde dela bem. Mas nós não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. E seja lá o que for acontecer com a saúde dessa pessoa querida mais na frente, nós vamos estar lá para amparar com a força do amor. Mas o que todos nós queremos sempre é ver os nossos bem, a nossa família bem, os nossos amigos bem, as pessoas queridas bem. Então, com a força do amor, nós vamos trabalhar para tentar mudar esses problemas que tanto nos angustiam no nosso cotidiano. E Joana vai colocando que o amor, ele não se apega e ele não sofre a falta. Quer dizer que o verdadeiro amor, ele deixa o outro livre. O outro livre para seguir o caminho que melhor escolher para si. Mesmo que isso muitas vezes não seja a nossa vontade. Às vezes é a vontade de um pai que quer mesmo assim continuar ingerindo bebida alcoólica sem poder, mas você sofre com isso. Mas você tem que respeitar o que a pessoa quer. E continuar orando por ela, continuar fazendo a sua parte. Às vezes é um filho que está doente, um sobrinho que está doente, e você se angustia, e você tenta fazer a sua parte, e entrega sempre a espiritualidade que rege as nossas vidas. E ela vai colocar que o clímax do amor encontra-se no sentimento que Jesus ofereceu à humanidade, no ato de doar-se sem receber em troca. O nosso mestre amado, enquanto esteve entre nós no corpo físico, ele passou por muitos problemas, muitas humilhações, muitas tentações. De nós mesmos que à época ainda não tínhamos a consciência de que ele era o Messias, de que ele estava entre nós para mudar a história da humanidade. E mesmo assim, através das suas atitudes, Jesus nos mostrou que amar é possível. Como nós ainda estamos na infância espiritual, nós estamos aprendendo a amar. É por isso que Joana traz livros como esse, tantos outros livros da obra dela, e tantos outros autores espirituais vêm falar do amor. Porque nós ainda estamos aprendendo, estamos desenvolvendo. Para nós, não é fácil quando uma pessoa faz algo conosco, nós ficarmos de bem, como dizemos, com aquela pessoa, não é fácil. Passamos muitas vezes por aquele momento de raiva, de angústia, de querer se afastar. E é aí que
entra a nossa escolha. Mesmo estando magoado, ou mesmo estando com raiva, entra a nossa escolha de mudar isso no nosso mundo íntimo e nos fortalecermos pela força do amor, para começar a agir diferente com aquele que não concorda conosco, com aquele que nos diz o não, com aquele que não nos dá a oportunidade para crescermos. É difícil, é doloroso, mas é isso que o Mestre pede de nós, que façamos o bem, ainda que recebamos o mal. Por isso que é um treino de aprender a amar eternamente. Nem sempre iremos conseguir, mas nós podemos optar sim por tentar diariamente. Se hoje eu não conseguir ser gentil com aquela pessoa que não fez bem para mim, mas amanhã eu posso tentar. Se eu não me sinto bem em determinado ambiente porque alguém ali me desagradou, mas amanhã eu posso tentar fazer diferente. Então, para nós, é sempre essa tentativa de aprender a amar como o Mestre nos ensinou. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ter a seguinte orientação de Jesus sobre o maior dos mandamentos. É colocado assim no Evangelho: os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando, interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Olha como é profundo, como são profundas essas palavras de Jesus para nós. À época de Jesus, as leis eram muitas leis para seguir, mas o Mestre resume em duas: amar a Deus e amar ao próximo. Então, baseado nessas palavras de Jesus, nosso Mestre amado, nós precisamos diariamente praticar isso. O quão belo é você ver o final do dia, marcando a grandiosidade de Deus nas nossas vidas. Hoje, quando nós estávamos aqui, lá na Praça Central, nós víamos o final do dia na cidade de Areia, repleto de cores, marcando ali o pôr do sol, o laranja, o amarelo, que se expandia no horizonte. Aquele clima maravilhoso, aquela temperatura amena, as pessoas felizes aproveitando aquele momento do final do dia e marcando para nós o quão Deus é bom em nossas vidas, que nos proporciona servir a Ele através de infinitas formas. São esses detalhes pequenos que vão trazendo para as nossas vidas o amor, essa força que nos alimenta, que nos deixa fortes para os embates da vida. No Evangelho de Lucas, nós vamos ter as palavras de Jesus, que vão falar sobre a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, as parábolas eram histórias que Jesus contava
para explicar às pessoas da época conceitos profundos que ele precisava trazer, mas que ele precisava, vamos dizer assim, didatizar, deixar mais fácil. Então, nessa parábola, que para todos nós é bem conhecida, um homem estava caído na estrada e passaram 3 homens por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. Desses 3 homens, apenas o samaritano parou para ajudar. Os samaritanos, à época de Jesus, eram tidos como um povo hostil, que não queriam amizade com os demais. Mas foi este homem samaritano que parou e ajudou. Não só ajudou naquele momento, mas levou o homem para uma pousada, uma estalagem, cuidou de suas feridas, deixou ele lá descansando, deixou o dono da pousada e disse assim: arque com todas as despesas, quando eu voltar, pagarei todas. Então, este homem, além de ajudar, ele foi além, ele se preocupou, ele cuidou. E esse contexto dessa parábola, Jesus traz para nós, num contexto em que ele era provocado pelos ditos homens da lei da época, que vinham mesmo para provocar Jesus, que era para ver o que é que ele dizia. E o mestre traz na sua simplicidade e ao mesmo tempo na sua grandiosidade espiritual essa lição de vida. Porque o doutor da lei pergunta para ele: mas qual desses homens é o que se preocupou mais com o seu próximo? E Jesus esclarece: o samaritano que ajudou. E ainda acrescenta dizendo: vai e faze tu o mesmo. Então, com essa frase simples, Jesus vem mostrar que para nós este é o convite de fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós, ou um dos nossos queridos. É uma atividade que necessitamos exercê-la cotidianamente, no nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso vizinho, na casa espírita, com estranhos. E é uma atividade que, quando exercemos, ela traz muito de nós. Ela vai revelando em nós as nossas melhores qualidades. Dia desse, eu estava presente num grupo em que fomos visitar as irmãs que estavam presas lá na penitenciária. E quando adentramos o local, foi assim uma mudança energética muito forte. Nós sentíamos nelas aquelas irmãs vibrarem pelo pedido de ajuda. E quando nós líamos para ela, eu lembro que eu levei um livrinho assim de Joana, que era Pensamentos de Joana, e eu entregava para ela os livrinhos, e quando eu via, né, através da visão psíquica, que quando elas abriam o livro e liam a mensagem, era como se acendesse aqui no topo da cabeça uma luz. E eu podia sentir a presença do meu mentor, dos mentores, das pessoas que estavam comigo, marcando ali para nós que estávamos indo aprender com aquelas irmãs a profundidade do que é servir ao próximo. O espaço onde elas estavam era muito pequeno, para 5, 6 mulheres na mesma cela. Nos imaginemos, nos coloquemos no lugar dessas irmãs. O que é você estar confinado num espaço pequeno, tendo que dividir ali as 24 horas do dia o espaço. E além do espaço onde elas estavam, onde tinha as camas, tinha ainda um espaço que seria o banheiro. Um espaço bem pequeno. Então, cabe a nós a eterna compreensão.
Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós sentimos múltiplos sentimentos. Então, nos coloquemos no lugar dos nossos irmãos na hora de servir. Como seria para nós estar ali no lugar como aquele? Com a sua liberdade de ir e vir privada. Muitas vezes, muitas ali sem recursos financeiros para ter um advogado que pudesse tirá-las dali. Isso era o que mais nos doía. Que talvez um advogado simples ali resolvesse para elas. Mas o mais importante era ver que a palavra do Mestre Jesus, trazida ali, acendia naquelas mentes a esperança. A esperança. Isso é o mais profundo de ver. Enquanto eu conversava com elas, eu sentia a intuição de dizer assim, que a verdadeira liberdade é a liberdade da mente. Ninguém pode aprisionar a nossa mente. Se nós estivermos com ela num constante trabalho e numa constante entrega a Jesus. É a hora de dizermos um sim ao Mestre. Sim, eu escolho servir. Eu escolho aprender a amar. Ainda que meus passos sejam vacilantes, mas eu escolho permanecer na tarefa. E esse é o nosso convite para hoje. Seja qual for a nossa tarefa, seja dentro da nossa família, seja na casa espírita, seja nos dois lugares, seja no nosso trabalho, o nosso convite é permanecermos fiéis a Jesus, o nosso mestre maior. Que é isso que os nossos mentores querem de nós, que permanecemos fiel ao amor e ao serviço. Então, agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra da nossa codificação, lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos ter as instruções dos Espíritos. E aqui eu trago a fala do Espírito Sansão, que foi trazida em 1863. O trabalho de Kardec era justamente isso. Ele colhia, os depoimentos dos espíritos através da mediunidade e foi organizando ali o Evangelho, o Livro dos Espíritos, foi catalogando as informações que a espiritualidade trazia para nós. Por isso que é tão importante o trabalho de Kardec. Porque sem esse trabalho dele de organização, de catalogação de cada coisa que vinha ali, daquelas informações que vinham, ia ficar tudo perdido, não ia ter sentido. Então, por isso que o trabalho dele é tão importante. E na fala de Sansão, esse espírito, ele coloca assim: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciente, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar o sentido íntimo das dores dos vossos irmãos para abrandá-las. Então, todos nós podemos abrandar a dor do nosso próximo. O nosso próximo pode ser a nossa mãe, que esteja precisando de uma palavra amiga, pode ser o nosso pai, que esteja precisando de uma orientação, pode ser nosso filho, pode ser um colega de trabalho que se encontre angustiado porque, por exemplo, não passou num concurso, ou porque não foi bem numa prova, ou porque está passando por um problema na família. O nosso próximo pode ser alguém necessitado que precise de uma doação material, mas que muitas vezes precisa muito mais de uma doação emocional. De apertarmos a mão da pessoa e dizer: olá, como você está? Assim, o simples ato de tocar a mão, de apertar a mão, já desperta no nosso cérebro as conexões neurais
E os hormônios da empatia que ligam um ser humano com o outro. Nós somos assim, biologicamente, nós precisamos do toque. Por isso que um abraço é tão importante, que o aperto de mão fortalece. Certa feita eu estava num lugar e eu não estava me sentindo muito bem. Então eu adotei a estratégia, fui lá, apertei a mão de cada pessoa. Quando eu terminei de fazer isso, eu já estava me sentindo bem. Porque todos nós precisamos dessa troca de afeto genuína. Não existe ser humano que não precise disso. E quando nós abraçamos uma pessoa, entramos em contato cardíaco com cardíaco, essa região aqui do chakra, ela troca energia um com o outro. Então, por isso que é tão importante o afeto, o carinho, a presença. Precisamos de presença física, que nos alimenta e nos fortalece. E é isso que esse Espírito veio mostrar para nós nessa fala simples. Lá no capítulo 5 de Amor Imbatível Amor, com o título A Busca do Sentido Existencial, no tópico Significado do Sofrimento na Vida, Joana vai colocar que o amor irrompe de formas diferentes, convidando a reflexão em torno dos valores existenciais. O século XXI, quem está encarnado no século XXI, o convite é este: olhar para si, olhar para o interior. Que ser humano eu estou me tornando? Que qualidades eu estou desenvolvendo? E como nós podemos fazer isso? Através de hábitos simples, como a oração ao acordar, a meditação. A meditação não precisa ser nada complexo. É apenas aquele momento de você parar, respirar, escutar o som da sua própria respiração, se conectar com o seu corpo e também com o seu espírito e dizer: Senhor, obrigada por este dia que começa. Me fortalece, Senhor, neste dia. Proporciona que no meu trabalho eu consiga ser luz, eu consiga ser amor, que na minha família eu possa ser um amparo, que aonde quer que eu esteja, as pessoas queiram estar junto a mim, porque eu estou junto a ti. É também um autotrabalho de olhar para o que chamamos dos nossos defeitos. Onde é que eu estou sendo orgulhoso? Onde é que eu estou sendo vaidoso? Onde é que eu estou sendo egoísta? Todos nós temos essas chagas morais. Se não tivéssemos mais, não estaríamos aqui na Terra. Então, essa é a chance de mudar. Essa é a chance de olhar para nós e mudar as nossas atitudes. E ao final do dia, também com esse momento de oração, de agradecimento, de comunhão consigo mesmo e com Deus, agradecer pelo dia que se finalizou, pelas oportunidades que podemos exercer, por tudo aquilo que aprendemos com os outros que estão ao nosso redor. O que mudou em mim ao final desse dia? O que eu pude aprender? E assim nós vamos cotidianamente nos fortalecendo para que um dia possamos andar lado a lado com a mensagem do Mestre, que é o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. No caso, como Jesus nos amou. O amor de Jesus por nós é profundo. Olha como é profundo. Ele nos proporciona reencarnar.
Se lá atrás nos equivocamos, seja lá por qual motivo foi, agora nós temos esta existência para fazer diferente, para escolher diferente. A simples escolha de escolhermos estar aqui na casa espírita para refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus já nos muda, já nos fortalece, já nos coloca num patamar diferente, porque estamos escolhendo olhar para nós mesmos e ao mesmo tempo para o próximo, nesse trabalho contínuo de amor e de fortalecimento. E Joana continua colocando: a ânsia de acumular, de dominar, torna-se uma projeção da insegurança íntima do ser. Vamos agora olhar para nós mesmos. Naquilo que estivermos com aquela ânsia descontrolada de ter. Não quer dizer que nós não vamos ter cuidado com aquilo que o Senhor nos ofereceu, com o nosso trabalho, com os nossos rendimentos. Não é isso. É apenas fazer uma escolha de focar no nosso ser, nos colocar a serviço da vida, aonde quer que estejamos, de escolher servir, de escolher crescer espiritualmente. O olhar para o ter desenfreado é aquela coisa: não, mas eu já tenho 3 carros, eu preciso ter o 4º carro, porque 3 não está sendo suficiente. É mais ou menos por aí. Então, é esse convite que ela coloca para nós, de olhar se estamos nessa ânsia descontrolada e procurar voltar o nosso olhar para o nosso espírito, que é eterno, e vai conosco aonde quer que estejamos. Aí ela continua acrescentando que problemas financeiros, solidão, problemas de interação social, tudo isso envolve aceitar o sofrimento. Ela coloca que é preciso compreender, aceitar e vivenciar o sofrimento, para que assim nós consigamos mudar. Cada um imagine agora algum sofrimento que já passou. Se esse sofrimento que já passou, ele não está mais na nossa vida, é porque nós escolhemos compreender, entender por que aquilo possa ter acontecido, aceitar o sofrimento e passamos por ele. Nós vivenciamos esse sofrimento. São essas as etapas que ela coloca para nós, porque são etapas psicológicas que o nosso ser precisa passar. E se por acaso estivermos em algum sofrimento atual, o convite é esse: compreender, aceitar e vivenciar. Certo, estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Vou aceitar que eu estou passando por isso e vou viver o sofrimento. Uma hora ele vai passar. É assim a nossa vida. Também trago aqui agora exemplos cotidianos da nossa vida. Todos nós aqui somos filhos. Existem inúmeros filhos que no cotidiano cuidam de seus pais, muitas vezes idosos, que precisam da atenção, do cuidado, de um cuidado maior, de um carinho melhor, porque é esse o convite que o Senhor faz para nós. Olhemos para os nossos queridos com aquele amor, com aquela candura, com aquele desvelo. Muitas vezes é um filho que demanda mais de nós, uma atenção maior, porque tem alguma necessidade de saúde. Mas nós, fortalecidos no Evangelho, vamos dar com certeza o que esse filho precisa, porque estamos encaminhados pela espiritualidade. Agora também eu trago casos, que eu fui buscar na internet alguns casos interessantes de pessoas que fizeram bem e que viraram notícia.
como o caso de uma cabeleireira em Petrópolis, que ela tinha comprado uns bilhetinhos de rifa para ajudar na cirurgia de um menino do olho esquerdo, e quando ela ganhou, que a rifa era um carro, ela deu o carro de volta para a família, ajudando muito aquela família que já estava passando por todo aquele problema. Um professor de 82 anos, que estava com muitas dívidas, e seus alunos da época do ensino médio, sabendo que seu amado professor estava passando por aquilo, se cotizaram e pagaram boa parte daquelas dívidas, dando àquele senhor uma velhice mais digna. Uma editora de Petrópolis que soube de um menino que tinha a doença da síndrome do intestino curto e ficava muito tempo esse menino no hospital. E o menino encontrou na literatura uma canalização para suas dores. Então ele escreveu o seu livro infantil e essa editora arrecadou R$10.000 e pôde publicar o livro dessa criança, fazendo com que o seu sonho virasse realidade. Uma família inglesa que teve a sua cachorrinha roubada e anos depois, essa cachorrinha foi encontrada e pôde ter na sua família todo o carinho para o final da sua vida. Então, casos como esse que nós encontramos na internet, encontramos nas redes sociais, são casos do nosso cotidiano. Somos nós que amanhã podemos comprar uma rifa para ajudar um amigo que esteja precisando. Somos nós que amanhã podemos ajudar um professor nosso, um amigo nosso, um parente nosso, qualquer pessoa. Somos nós que nos doamos para ajudar aquele que precisa, um parente que esteja doente, muitas vezes abdicando de coisas de nossa vida para servir àquele que precisa. Somos nós, os heróis do cotidiano, que estamos aprendendo a amar e servir na nossa vida simples. Agora abordando a questão 887 do Livro dos Espíritos, que vai ser perguntado assim: a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E os espíritos colocam, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Era isso que eu já pontuava no início. Aquele que por acaso nos fez algum mal, o convite é retribuir com o bem. É esse o nosso convite cotidiano. Lá no capítulo 13, de Amor Imbatível Amor, Joana vai nos convidar ao amor-terapia. Ela coloca que os nossos bons pensamentos, eles vão gerar no nosso cérebro conexões neurais saudáveis, vão fazer com que os nossos hormônios da alegria, da felicidade e do amor sejam liberados e nós consigamos realmente sentir em nosso ser essa força do amor. Por isso que é tão importante bons pensamentos e bons sentimentos, porque é eles que vão nos fortalecer para a nossa vida cotidiana. Vamos para prestar atenção naquele dia que a nossa mente está tumultuada, que só tem pensamento ruim. O que é que acontece? Tudo começa a dar errado. Quando vamos preparar uma comida, a comida não dá certo. Quando estamos no trabalho, tem desentendimento. Quando estamos na família, começamos a nos estressar, como dizemos, sem entender o porquê. E quando nós paramos, respiramos e olhamos, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou com tanta raiva disso, dessas pessoas, dessa situação? Então, aí é que entra a nossa escolha de cultivar os melhores pensamentos para que fisiologicamente o nosso corpo reaja e nós consigamos agir diferente.
Por isso que é tão importante praticar exercício físico, por exemplo, porque é no exercício que vão se liberar esses hormônios da felicidade. Por isso que é tão importante uma boa alimentação, rica em alimentos naturais, porque tudo isso vai nos equilibrar e nos fortalecer para agir. Quem está doente não consegue agir tão bem quanto uma pessoa que esteja saudável. É esse convite que ela coloca no Amor Terapia. Também em outro livro, psicografado por Divaldo, só que do espírito Amélia Rodrigues, o título do livro é O Essencial. Nós vamos ter a história Holocausto do Amor, em que o discípulo de Jesus, Judas Tadeu, ele vai ser um exemplo de holocausto do amor pelo seu mestre. Judas Tadeu, ele era irmão de Tiago o Menor, para distingui-lo. E ele era um discípulo que ele era muito fiel a Jesus. Ele se preocupava como é que Jesus estava, se Jesus estava bem, se ele estava sendo tentado por aqueles doutores da lei. Quando acontece o episódio da crucificação do mestre amado, Judas, como era um homem ainda em construção, ainda que precisava se trabalhar, acabou debandando naquele momento tão crucial. Mas isso gerou em Judas Tadeu muitas dores morais. Ele escutava as notícias que o mestre tinha sido crucificado e aquilo deixava o coração dele muito angustiado. E ele não conseguia entender por que eu não estou do lado do meu mestre, por que eu não consegui estar nesse momento de angústia. Quando tudo passa, que Jesus volta espiritualmente, aparecendo para os seus discípulos, ele consegue entender a grandiosidade da mensagem de Jesus. Entender que o corpo físico, ele não é o fim. Que a nossa alma é eterna. Então, a partir de ali, Judas Tadeu começa a divulgar a mensagem do Evangelho pelo mundo. E ele é levado ao holocausto pelo amor ao seu mestre, na região da Pérsia. Ele é morto a golpes de machado. E ele tem a sua vida ceifada por amor ao seu mestre amado, dando as marcas do seu holocausto. E, para finalizar a minha fala, eu trago aqui a reflexão final em torno do amor do nosso mestre Jesus. É para ele que todos nós aqui estamos. É para ele que Joana psicografou essa obra, ou que Joana trouxe essa obra e que Divaldo psicografou, que tantos outros espíritos trouxeram as suas contribuições. É em nome do Mestre Jesus que nós servimos, que nós aprendemos a amar. Então, o convite aqui hoje, para finalizar a minha fala, é procuremos praticar no nosso dia a dia o amai-vos uns aos outros, como o Mestre Jesus nos ensinou. Que esta fala de hoje possa ter tocado o coração de cada um aqui presente, que possa fortalecer os nossos vínculos, que possa fortalecer os vínculos de amor na família de cada um, nesta casa espírita que orienta a tantos, que cura a tantos, e que possamos nos fidelizar cada vez mais ao nosso Mestre Jesus. Paz e bem para todos.